Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando sobre os efeitos de ruído sobre um canal de comunicação. Em particular, nós vamos finalizar a nossa discussão falando sobre o teorema de codificação do canal ruidoso, como desenvolvido pelo próprio Shannon. Tá? Então, nós vimos, né, que quando você manda uma determinada mensagem e emprega algum tipo de protocolo ou código de correção de erro, o que você faz é mandar, né, essa mensagem pelo seu canal de comunicação, né, mas sempre que você reduz a probabilidade de ocorrência de erro com relação ao erro sem nenhuma correção que você manda pelo canal, você tem uma contrapartida que você acaba reduzindo a taxa de bits que você envia por esse canal. Então, tipicamente, os canais requerem um consumo de alguns bits para que você mande, né, algum bit, um bit aí de forma intacta pelo seu canal. Nós vimos também anteriormente, né, um outro tipo de forma em que a taxa de comunicação pode ser reduzida, mas e que você acaba comunicando, né, informação de forma totalmente confiável, que foi quando nós falamos do problema do teclado com ruídos. Né? Então, nós vamos voltar a falar sobre ele para tentar entender um pouco mais, né, qual que é a ideia por trás dessa relação. Mas o mais importante desse teorema de Shannon é que ele diz para a gente que a gente pode, na verdade, comunicar, né, informação, né, podemos comunicar, utilizar um canal com uma taxa de transmissão que é limitada, né, superiormente pela capacidade desse canal, como nós já discutimos, né, anteriormente. E o mais importante é que o erro a ser atingido nessa comunicação, ele pode ser, né, arbitrariamente pequeno. Tá? Então, significa que se você manda informação com uma taxa menor ou igual à capacidade do canal, você pode atingir um erro tão pequeno quanto você queira. Tá? Bom, vimos, né, alguns tipos de códigos de bloco tipicamente apresentados, vimos particularmente o código de RAM 774, né, e vimos, né, aí algumas outras possibilidades de determinação e comparação com os códigos de repetição. Tá? Existem outros blocos, obviamente, outros códigos de bloco, quero dizer, mas nós não vamos falar especificamente sobre eles, apesar de ser muito importante, né, todos esses outros códigos, tá, que aparecem, principalmente para a caracterização da prova. Tá? Bom, o teorema de codificação do canal ruidoso diz o seguinte: dado um canal de comunicação ruidoso com uma capacidade C e uma fonte de símbolo X com entropia H de X, que é utilizada a uma taxa de informação R menor ou igual à capacidade do canal, existe um código, no caso um código de blocos, tá, para o qual os símbolos da mensagem podem ser transmitidos através do canal com um pequeno erro arbitrário. Bom, todos os elementos, essencialmente é esse o teorema, nós não vamos detalhar, né, a prova com muitos elementos muito complicados, mas nós vamos minimamente mostrar, né, esse resultado desse teorema e como que a gente chega de uma forma mais ou menos intuitiva, né, de maneira muito parecida com o que o Shannon chegou também, tá? Então, vamos considerar então, no caso, né, que eu tenho um canal discreto, para o canal discreto e sem memória especificamente, né, como já tínhamos visto, eu vou supor que eu tenho, né, quantidade epsilon que é positiva e também uma taxa de transmissão, né, menor aí no caso do que o próprio, do que a capacidade do canal. Além disso, vamos considerar mensagens, né, tipicamente grandes, então N, que vai ser o número que vai caracterizar o comprimento dessa nossa mensagem, né, ou seja, quantas vezes eu sorteio aquela variável aleatória X responsável pelo meu alfabeto, né, da minha mensagem, e vou supor esse N tipicamente grande. Então, existe um código, né, isso que é importante, que existe para esse tipo de característica, né,
existe um código de comprimento N, né, e taxa maior ou igual a R, e um algoritmo de descodificação nesse caso. Então, vamos supor, né, que as mensagens da fonte de entrada, elas tenham, né, um comprimento N, como nós dissemos, e, como já vimos anteriormente, como resultados de símbolos independentes, quando cada sorteio de cada letra segue a mesma distribuição de probabilidade, né, cada símbolo aí do nosso alfabeto segue a mesma distribuição de probabilidade, nós vimos anteriormente, né, que tipicamente temos que a entropia dessa palavra, né, dessa sequência de símbolos, ela vai ser, se a sequência x, n, ela vai ser n a entropia, né, de Shannon da fonte de um lançamento apenas. Tá? Então, o conjunto típico associado a essa sequência, como vimos anteriormente, né, ele contém aproximadamente, né, 2 elevado a n a entropia de x, né, esse número é mais verdade quanto maior for a sequência que a gente estiver considerando. Então, esse número de sequências possíveis é bem importante, né, elas representam as mensagens de entrada, ou seja, da nossa fonte, que são mais prováveis. Né? Agora, vamos supor, né, a mesma correspondência, mas para os símbolos, né, que correspondem às mensagens recebidas após a transmissão através desse canal. Então, o conjunto dessas sequências Y corresponde a uma fonte aleatória também YN, com entropia, né, dada, né, por YN, a entropia de YN, como sendo N a entropia do receptor, né, H de Y. Então, o conjunto típico também, né, de maneira análoga, de YN, contém aproximadamente 2 elevado a N vezes a entropia H de Y do receptor. Essas são as possíveis sequências que representam aí a maioria mais provável. Novamente, quando N é maior, mais esse número se aproxima, né, do valor real, né, de número de possíveis sequências. Então, como que nós temos, né, temos uma dependência, né, entre as possíveis sequências de entrada, né, que nós falamos, das sequências que são as mais prováveis, e das sequências de saída, né, que são as dos receptores. Então, nós temos o transmissor X, o receptor Y, né? Então, tipicamente, né, o que nós temos com relação a essas entradas? De forma geral, para uma fonte X, nós tínhamos visto que nós temos aí 2 elevado a NH de X sequências típicas de input, né? Eu tenho no meu receptor o mesmo tipo de coisa, eu tenho 2 elevado a N a entropia de Y outputs típicos, mas veja só, né? Nem todos eles, né, são conectados, né, dão origem. Nós temos essa distribuição, por exemplo, para cada possível YJ, eu tenho 2 elevado a H de X dado Y, né, ou seja, minha entropia condicional de possíveis, né, elementos de todos o conjunto de 2 a N H de X que estão, né, que são as origens mais prováveis para cada um desse YJ. Então, temos sequências que são condicionalmente típicas, né? Então, nem sempre toda sequência vai corresponder a todo, né, elemento YJ aqui desse lado. Muito parecido com o que nós tínhamos, por exemplo, né, lembra no nosso teclado com ruído. O teclado com ruído, eu tinha lá um teclado, e eu tenho uma dúvida, né, de 50% se quando eu recebo um A, se ele correspondia a um A ou correspondia a um Z. Então, é mais ou menos exatamente a mesma coisa. Nós temos dúvidas com relação às possíveis sequências que vão ser atribuídas, né, a cada um desses YJ aqui do receptor. A mesma coisa acontece com o transmissor, né, para cada um desses eu tenho, né, 2 elevado a N H de Y, dado X, já que o X é garantido aqui, né, e possíveis saídas para cada um, né? Para cada uma dos X,
dos xis, tá? Então essas, né? Então isso que é importante, né? Nós temos, esse número vai ser o número mais importante para a gente, ou seja, para cada sequência de saída YJ, existem 2 elevado a n h de y dado x, né? Possíveis, perdão, se o número está errado, h de x dado y, possíveis sequências de entradas mais prováveis, tá? Todas elas equiprováveis entre si. E, da mesma forma, né, dada uma sequência de entrada, existem 2 AY dado X, sequências de saídas mais prováveis, tá bem? Então, está invertido aqui, né, nesse slide, tá bem? Bom, o número total de sequências típicas possíveis que nós tínhamos dito anteriormente, né, no receptor, era aproximadamente 2 a n a entropia de Y do receptor, né, mas, né, esse conjunto ele deve ser dividido em conjuntos de tamanho, né, que são aqueles conjuntos que eram delimitados pelaquela entropia condicional, né, que eram condicionalmente típicos, né. Então, eles vão corresponder, por que eu faço isso? Porque se eu divido esses números, eles vão corresponder às diferentes sequências, né, de x de entrada, né. Então, tipicamente, nós não queremos queremos que eles sejam conjuntos disjuntos, né, queremos que cada sequência de entrada corresponde a uma sequência de saída, né, de forma inequivocada. Então, não queremos estar equivocados. Então, essa é a palavra, né, esse é o ponto importante aqui. Então, quando a gente não quer estar equivocado, o que nós temos que fazer, né? Pegar o número total de sequências possíveis, típicas, do receptor, dividir pelo número total, né, de elementos, né, proveniente, né, de x, tá? Então, dos possíveis, para cada x, quais que são os possíveis y. Então, quando fazemos isso, o que nós obtemos, né? Vamos obter exatamente aí, né, o número total de conjuntos disjuntos, né? E ele vai dar, né, um número que é menor, né? Pode ter uma outra variante, mas no máximo, né, ele vai ser igual a 2 elevado a n, a informação mútua de x e y. Né? Então, isso é interessante. Informação mútua é simétrica. Se você tivesse calculado, né, para o transmissor, h de y e menos h de x dado y, você obteria a mesma coisa, mesma quantidade, 2 elevado a n, né, a minha informação mútua entre os dois. Né? Então, isso significa, né, que nesse canal, para a gente conseguir mandar mensagens né, do transmissor para o receptor de forma inequívoca, nós podemos enviar no máximo 2 elevado a n a informação mútua de x e y, sequências que são distinguíveis aí desse mesmo comprimento n. Tá? Desse número, né? Isso é importante, a gente sabe que desse número há uma relação importante com a capacidade do canal, porque a capacidade do canal limita aí, ela é dada como o máximo, né, dessa informação mútua. Então, isso diz para a gente que o número máximo, né, de sequências distinguíveis de comprimento n, sequências inequívocas, que eu consigo correspondência da esquerda para a direita de forma inequívoca, ele é igual, né, a um número que é limitado superiormente por 2 vezes a 2 elevado a n, a capacidade do canal. Tá? Então, esse é um resultado muito importante, né, que vai garantir, né, essa eficiência de funcionamento a taxas que são limitadas superiormente aí pela capacidade do canal. Nós já vimos isso? Já. Né? Isso é exatamente o que nós vimos lá no caso do teclado com defeito. Quando nós tínhamos um teclado que mandava de forma equívoca, né, com 50% de chance, quando eu recebi um A, eu tinha dúvida se ele era A ou Z, qual que é, né, o que era a informação mútua. A informação mútua
dava para a gente esse valor, né? H de y menos H de y x, H de y, né? Ou seja, a informação do receptor era log de 26, e H de y dado x, a entropia condicional, era log de 2. No fim das contas, você obtém que a informação mútua é log de 13 bits. Então, se eu mando, né, informação com essa taxa, o que nós tínhamos visto? Que existe uma possibilidade, né, de inventar aí um código de blocos, né, que permita que eu mande essa informação, mesmo que eu tenha erros, nesses erros de estar me equivocando, né, com 50% de chance, eu não sei se o A correspondia a um A ou um Z, se eu usar esse canal uma taxa menor, se eu usar ele com uma taxa de log de 13 bits, que significa que eu elimino 50% dos símbolos aí da minha codificação, né, o exemplo, nós conseguimos mandar essa informação de forma intacta, ou seja, sem erro. Significa que nós mandamos informação por esse canal, né, com erros arbitrariamente pequenos, nesse caso, nulo, né, ao custo, né, de perder aí metade, né, dos meus símbolos que representavam o meu alfabeto, né? Então, isso significa, né, o que eu fiz quando eu reduzi esse número de símbolos? Eu descobri um código, né, que em blocos eu elimino a redundância de alguns símbolos, eliminei essa redundância, eu consigo, né, ter a comunicação de forma eficiente e inequívoca. Tá? Então, a ideia por trás daquilo que nós estamos querendo mostrar é exatamente a mesma. Então, se eu tenho, né, a taxa de transmissão como sendo agora a capacidade, né, e por unidade de tempo, nós temos que n, né, R bits, então R é a taxa, N, né, é exatamente o número de bits necessários, né, para descrever aquela mensagem, né, da transmissão de N bits, tá? Então nós temos esse número aí, né? Se eu escolho sequências que pertencem ao conjunto típico de X, eu tenho 2 ANR sequências que são escolhidas desse conjunto de 2 ANH de X, né, sequências típicas, como nós acabamos de ver, e a probabilidade de você escolher uma determinada sequência é simplesmente dada agora, né, pela razão entre essa número de sequências que são aleatoriamente escolhidas de todas as sequências 2AN H de X, né, todas as 2AN possíveis sequências, né, ou seja, né, a probabilidade de escolher uma determinada sequência específica aí vai ser dada por 2AN R menos a entropia da fonte X. Tá? Então, guarde essa relação vai ser importante, porque, na verdade, agora, né, nós queremos caracterizar, né, dentro de todas aquelas possibilidades, né, de X que caracterizavam um determinado elemento que eu recebo aqui, né, no receptor, né, eu quero distinguir e saber, né, quão próximo, né, de zero vai ser a minha probabilidade de cometer erros durante essa possibilidade. Ou seja, né, para cada um dos outputs, né, YJ, eu tenho aí, né, o número de possíveis xis, né, da minha fonte estava representado aqui, né? Então, exatamente, eu tenho né, esse leque de opções que vem da minha fonte, né, e são, né, todos eles terminam em YJ. De novo, muito parecido ali, né, com o que nós vimos no teclado com erro, ou seja, basta eu eliminar todos os meus dados que podem ser equivocados a respeito às possíveis origens, que eu consigo um código e eu consigo usar esse canal de comunicação, né, de forma eficiente, ou seja, com um erro arbitrariamente pequeno. Em termos numéricos, né, se a gente for calcular isso, o que significa, né? Se eu tenho alfa, que é igual, né, 2 elevado a n, h de x e wy, possíveis xis, né? Então, dessas possíveis origens alfa,
né, eu posso dizer, né, significa dizer qual que é a probabilidade que nenhum outro desses possíveis elementos corresponda a uma mensagem a menos, né, ou seja, pelo menos a mensagem que a gente está querendo realmente enviar de x, né, a menos de um desses x específicos. Isso é computado por essa probabilidade chamada de probabilidade de não erro, que é dada como 1 menos a própria probabilidade de ter ocorrido aquele xi específico. Tá? Então, essa quantidade é dada dessa forma, mas agora a gente precisa, né, analisar, né, pensando que eu tenho alfa possibilidades, né, de origens possíveis. Então, dadas essas possíveis origens, né, a probabilidade de que não haja erro, né, de que YJ corresponda exclusivamente à nossa mensagem lá original, XI, ela é dada por Ptil, que é aquele P barra, ou seja, 1 menos P de XI, elevado a alfa, né, que é o número de possibilidades que nós temos. Tá? Então, como agora a relação importante é que como a taxa de transmissão é menor do que a capacidade do canal, necessariamente substituímos aí a expressão, né, da informação mútua, eu tenho que h de x menor do que menos h de xy, né, se eu tenho r aqui desse lado, só substituir a relação para a informação mútua, né? Então, se R menos H de X, que aparece aqui, né, no argumento desse 2 elevado a N vezes R, né, menos H de X, se eu tenho que R menos H de XY, então existe um epsilon positivo, né, como tínhamos determinado, nós temos que, finalmente, nossa probabilidade de não erro é dada como 1 menos 2 elevado a menos n h de x dado y mais epsilon, né, elevado ao número alfa de possibilidades de origens. Né? Então, quando estendemos n a infinito, né, que é a nossa ideia, sempre tratar com n grande, nós vamos aí escrever definir u como 2 elevado a n h de x dado y e v como 2 elevado a menos n epsilon, para que a nossa probabilidade de não erro, Ptil, seja dado como 1 menos v sobre u elevado a v. A gente pode, né, reescrever isso como sendo a exponencial do logaritmo de 1 menos v sobre u elevado a u, ou a exponencial de u, ln, né, de 1 menos v sobre u. Para que eu faço isso? Simplesmente, né, para aproximar, né, isso da exponencial de u, que multiplica menos v sobre u, ou, né, eu fico com uma exponencial de menos v. Tá? Então, para n grande, a gente consegue fazer isso. Né? E para n grande também, né, como esse número exponencial de n grande, né, que aparece no nosso elemento, vai ser um argumento muito pequeno, a gente, no fim das contas, expande como sendo o próprio elemento. Né? Eu fico a exponencial de menos v, vai ficar como sendo 1, menos o termo de primeira ordem da expansão, menos v, que vai me dar 1 vezes, finalmente substituo quem quer ver, 2 elevado a menos epsilon. Então, portanto, né, isso significa que para n, né, no limite em que n tende a infinito, mesmo para epsilon, né, absolutamente pequeno, né, nós vamos ter, né, que esse limite dessa probabilidade tende a 1, né, para n tendendo a infinito. O que significa que qualquer das mensagens de saída, né, que a gente escolha, y ou j, corresponde aí exclusivamente a uma mensagem de entrada xi. Quer dizer, nós não temos, né, aquela equivocação, né, a respeito das possíveis origens xi. Então, é isso que nós mostramos. De forma inversa, né, se essa probabilidade tende a 1, a nossa probabilidade de erro é calculada como sendo 1 menos Ptil, que significa que ela tende a zero para n tendendo a infinito,
e, portanto, conseguimos mandar, né, essa informação, essa mensagem, né, com uma capacidade menor, né, com uma taxa menor do que a capacidade do canal, né, e com um erro, né, arbitrariamente pequeno. Ou seja, né, seguindo todos esses pré-requisitos determinados acima, qualquer mensagem original pode aí ser transmitida por um canal ruidoso com 100% de precisão, de forma sintótica. Em outras palavras, né, exatamente o que nós falamos lá, lá inicialmente, ou seja, dado um canal de comunicação ruidoso, com capacidade C e uma fonte de símbolo X, com entropia H de X, que é utilizada a uma taxa de informação R, que é menor ou igual à capacidade do canal, existe um código para o qual os símbolos da mensagem podem ser transmitidos através do canal com erro pequeno, arbitrário, epsilon. Tá? Então, isso é muito interessante. Existem provas, né? Existem aí mais elementos da prova, prova reversa, de que isso é verdade sempre, tá? Mas eu acho que para nós, né, para nossa intenção do curso é suficiente, né? Essa observação. Então, isso é muito interessante, né? Está aí, né, a importância da capacidade do canal, porque ela limita superiormente a taxa com que podemos enviar, né, essa informação. Como é que você vai mandar essa informação àquela taxa? Bom, você tem que descobrir aí um código, né? Existe aí toda uma área, né, que se destina só à discussão desses códigos e, e da implementação deles, tá bem? Bom, por hoje é só, né? Voltamos, né, na próxima aula, quando vamos rever todos esses mesmos elementos, mas agora falando para canais contínuos, tá bem? Então, até mais, tchau.